Feliz sábado, ai que cansaço. Ufa, eu corri para lá, não sabia que era hora de eu entrar. Aí eles me chamaram, eu tive que dar uma corrida aqui atrás. Olha que falta de preparo físico, estou sem fôlego. Amém? Vou respirar primeiro, feliz sábado. Mas acho que é assim que a gente fica esperta, né? Que eu estava com sono, gente. Acordei. Você está com sono hoje? Acorda porque hoje é dia de bênção, amém? Feliz que vocês vieram, com esse frio que está lá fora. Muito feliz por te ver aqui. Feliz por ver você que me ouve do outro lado da câmera. Gente de muitos lugares estão assistindo a gente hoje. Nós anunciamos na minha página, Rosana Fonseca, Manancial no Deserto. Temos um salão de beleza inteiro hoje de manhã, ligando lá as internets e assistindo o nosso sermão. Que as cabeleireiras, manicures, o dono do salão possa receber a bênção de Deus hoje. Temos algumas pessoas em alguns hospitais hoje, amém por isso? E temos você que veio aqui hoje não por acaso. Hoje é um sábado de bênção, porque é o dia do Senhor. Estamos felizes porque muitas pessoas visitam a nossa igreja. Temos um casal que veio da ABA, eu fiz amizade com eles essa semana. Cadê o casal da ABA, da igreja ABA, onde vocês estão? Eles ali, um beijo no coração de vocês, meus novos amigos. A gente está fazendo uma amizade muito gostosa. E hoje nós temos a visita dos anjos entre nós. Talvez você não possa ver como eu não vejo, mas nós sabemos que existem muitos anjos aqui nesta manhã. Isso é motivo para louvarmos a Deus. Sábado de manhã é dia de louvor, dia de gratidão. E nessa semana eu fiquei pensando o que eu traria para dizer para vocês. E como eu não tenho nada para dizer, eu orei a Deus e fui para a palavra de Deus. E achei uma coisa preciosa, que a nossa base do culto nesta manhã estará nessa história tão conhecida, antiga, especial, cheia de muita ação, cheia de muito detalhe. É uma história que faz o nosso coração vir na boca e de repente a gente pensa, ele não vai conseguir e Deus luta por ele e ele consegue. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17, a história de Davi. Primeiro Samuel, capítulo 17. Nós vamos usar alguns versículos apenas. A história é muito longa. Tarefa de casa você lê a história em casa. Mas nós gostaríamos que vocês acompanhassem conosco do versículo 32 em diante. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, Davi, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-se-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia saber no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era jovem e ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo,
porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. O que você diz para esse texto, por favor? Uau! Davi matou o gigante, gente. Tinha tudo para não matar. Nessa manhã eu queria trabalhar alguns conceitos rápidos, pequenos e bem simples com você, que vão com certeza mudar a sua vida, porque essa história mudou a minha vida. Primeiro que eu tenho muito de Davi, eu só não sou ruiva, mas sou baixinha como Davi era. Sou assim, meia desqualificada como Davi era. E Deus tem me usado para fazer algumas coisas para Ele, quando eu me coloco na mesma postura que Davi foi colocado por Deus e aceitou. Deus tem uma missão para nós e você precisa aceitar isso. Deus tem um chamado único e especial só para você. Existe alguma coisa que só você sabe fazer e que você é bom no que faz. Você poderia nessa manhã combinar de descobrir isso com Deus e sair por aí atirando pedras em todo mundo. Amém por isso? E quando nós atiramos pedras, não para matar, mas que possamos pegar as pedrinhas especiais que Deus nos deu, atirando longe, para que Deus possa derramar a glória dele sobre nossa vida. Deus ama de paixão alguém que se sente ruivo, gentil, de aspecto simples e pequeno, porque aí ele fica desengessado para colocar sua glória sobre essa pessoa. Deus tem dificuldade em usar pessoas que já estão muito cheias de si. Portanto, eu sei que você deve ter muitos talentos, mais do que eu, mas em nome de Jesus, entregue a Deus todos os seus talentos, para que Ele não tenha dificuldade de entrar dentro de você com o Espírito Santo e te usar para a glória dEle. Muitas vezes o Espírito Santo quer entrar em nós e nós estamos tão relutantes em mostrar o que nós sabemos fazer. Tentar entrar na concorrência dos espertos, para concorrer com um mundo que achamos que é muito mais talentoso do que nós. O mundo precisa de fórmulas simples, meus queridos amigos. O mundo precisa da receita do bolo caseiro, aquele simples, com chá de camomila no final do dia. Não aquele bolo todo cheio de creme, recheado, com tantas cores, com tantas coisas complicadas, que às vezes é aquele bolo, as pessoas olham e falam, uau, eu não sei fazer um bolo tão bom. E pensar que aquele bolo tão bom é o que faz mais mal para a saúde. E eu quero dizer para você hoje, Deus quer que você faça algo para Ele. Mas pare de olhar para os outros e tentar imaginar se você consegue fazer o que os outros fazem. Davi foi único. E eu queria dizer para você que Davi recebeu uma bênção de Deus, porque Deus queria abençoá-lo desde o começo. Deus quer abençoar você nesta manhã, mas você precisa permitir que a bênção chegue na sua tenda. Não impeça a bênção de Deus dizendo frases como essas: Deus tem abençoado a todo mundo, a mim não. Deus tem um plano especial para todo mundo, para mim não. Todos têm uma história de fé para contar, só eu que não. Pare com essas murmurações e fique quietinho, cuidando de ovelha como Davi fazia, tocando harpa e louvando a Deus. Ninguém pode impedir a sua bênção nesta manhã. Amém por isso? Nem os demônios mais poderosos do inferno poderão impedir de Deus abençoar a sua casa, a sua família, as suas finanças. E aí você pode olhar para mim com cara de relógio e dizer para mim, então por que a bênção não vem? Calma, dê tempo ao tempo. Nós trabalhamos com relógio, com internet, com Facebook. O método de Deus é jejum, oração e espera. O Salmo 37 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Gente, pensa comigo. Deixa cair tua ficha essa manhã, e Ele se inclinou para mim. Pensa que eu tenho um Deus tão poderoso, que se inclina para mim, um Deus que me vê, um Deus que me ouve.
Paulo diz na Bíblia que nós iríamos vencer e ir de vitória em vitória, mas alguns continuam traduzindo a Bíblia dizendo que Paulo disse que deveríamos ir de fracasso em fracasso. E há aqueles que de forma irônica dizem: Rosana, já não sei mais o que falta acontecer na minha vida, porque parece que quando vem uma coisa, já vem uma coisa em seguida. Fica tranquilo, porque com Jó foi bem pior. Estava este ainda falando, diz a Bíblia, e a casa cai na cabeça dos filhos. Estava este ainda falando, e Jó perde todo o seu gado com uma peste. Estava este ainda falando. Agora vai para o finalzinho de Jó e vê o que Deus fez do plano dele na vida dele, que era muito melhor do que aquilo que ele mesmo pensava. Por isso, fique calmo, espere no Senhor. Pare de se agitar com as coisas que você vê em volta em relação às circunstâncias, porque Davi nessa manhã vai nos ensinar a matar gigantes. Se eu e você soubéssemos os gigantes de nossa vida que se apresentam e nos assustam, que vivem aterrorizando o nosso lar, a nossa saúde, o nosso país no momento que nós vivemos, se olhássemos para os homens da Bíblia, nós temeríamos menos. Nós pararíamos de opinar em relação a esse governo que não sabe mais para onde vai, e a gente fica dando opinião, pitaco daqui e de lá. Posso te dizer uma coisa? Nós não sabemos nada. Nós deveríamos entender que nós somos soldados rasos. Aquele quem dá as ordens mora lá no céu. E como ele está de cima, ele vê o nosso país assim de cima, de uma forma muito diferente como eu e você vemos. Ele é o único que pode mudar o curso da minha história e da sua história. Por isso, quando olhamos os homens da Bíblia, podemos ter a certeza de que Davi enfrentou um gigante que ele temia também, como todos temiam. Mas ele confiou no Deus eterno. E se nós tomarmos nessa manhã as mesmas atitudes que Davi tomou, eu e você sairemos nesta manhã mais uma vez vencedores nesta manhã, porque Deus vai vencer por nós aquilo que nós tememos. Pensar que os homens da Bíblia fizeram tanto. E às vezes eu olho para José, eu olho para Moisés, eu vejo Abraão e fico pensando, qual era o segredo desses homens? Posso te dizer, não existiu segredo nenhum. Nós é que somos um povo que gostamos de misticismo, queremos coisas misteriosas, queremos fórmulas gigantescas, queremos que exista um jeito de orar especial. Alguns pensam que orar de uma perna só pode dar sorte, outros pensam que precisa fazer uma fórmula. É tão simples, bota os teus joelhos no chão e confia no Deus eterno e pare de olhar ao redor. Quando nós olhamos ao redor, nós vimos coisas que podem nos fazer desmaiar de medo, de terror. Observar como os homens da Bíblia venceram os seus problemas me traz esperança hoje. Pensar que Davi fez algumas coisas bem pequenininhas para conseguir matar aquele gigante me faz dizer para vocês hoje, como no versículo 18, um pouco atrás, onde conta-se que Davi estava picando queijo para os seus irmãos e cuidando de algumas ovelhas. E de repente ele ouve de que um gigante enorme estava afrontando o povo de Deus. O que Davi estava fazendo? Davi atravessava o acampamento, leia lá na história bíblica, com um pratinho de queijo branco picado para os irmãos, servindo aos seus irmãos. A Bíblia conta, você viu que eu acabei de ler, como era a aparência de Davi. Você olhava para aquele menino, você não dava um conto para ele. Sabe por quê? Ruivo, de aparência gentil. Davi não era uma aparência desmunhecada, que falava demais, mas ele era simples, pequeno, franzino, um garoto que quando você olhava para ele, aparentemente despreparado. Por isso, se nesta manhã eu falo para pessoas que se sentem despreparadas, muitas vezes como eu, começa a pular de alegria e louvar a Deus. Deus pode usar e te preparar grandemente para o trabalho dele. Davi vê o gigante de 3 metros e ouve os seus gritos. Não existe homem em Israel, o gigante gritava. E para que houvesse uma batalha justa, Davi percebeu que ninguém se movia. Os homens do acampamento tinham muita dor de cabeça naquele momento. Eles tinham o que fazer, eles fugiam do gigante. As mulheres cutucavam os homens da barraca e diziam: você não está vendo que o homem de 3 metros está afrontando a gente? E se vocês fossem de 4 em 4 para derrubar o gigante? E os homens diziam: calma, queridas mulheres, eu sei o que eu estou fazendo. No tempo certo nós vamos matar o gigante. Mas eles já começaram a ficar envergonhados, porque foram 40 dias aquele gigante afrontando o povo de Deus e ninguém fazia nada. Os irmãos
mostraram a ele que ele estava zombando deles quando Davi chegou e falou assim: gente, estou pensando em matar aquele gigante. Os irmãos caíram na gargalhada. Davi, a gente já está com medo do gigante, temos tanta coisa para fazer no nosso acampamento hoje, você vem com piadinha de que você vai matar o gigante. Já passou na tua vida um momento onde você disse alguma coisa grande, mas pensa numa coisa grande que você queria fazer para Deus, e as pessoas olham para você e começam a dar risada e dizem assim: não acredito, I'm kidding, você tá brincando comigo, parece que eu não estou ouvindo que você vai fazer esse negócio, olha para você, quem você pensa que você é? Essa é a hora que a gente fica bravo com a pessoa, a gente fica pensando que riram dos nossos sonhos, mas eu aprendi a não ficar bravo com essas pessoas mais, porque eu descobri que cada um tem a sua própria visão da vida. Cada um acredita naquilo que contempla muito. E se nós assistimos demais televisão, se nós lemos demais filmes, vemos demais filmes de ficção, se nós ouvimos demais sobre as tragédias deste mundo, a fé nossa vai saindo e o medo e a desesperança entra. E o número de pessoas neste mundo que já não acreditam mais em Deus, não acreditam nos outros nem em si mesmas, está assim, ó. Satanás tem enganado as pessoas que nós não podemos nada. E quando alguém diz na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece, alguém ri. Quando alguém inventa um projeto que é diferente, é ousado, é grande, alguém ri. E quando essa pessoa rir, você não deve falar nada, você deve rir junto. Fazer cara de relógio e dizer um bom dia, amém, passar bem. Não vai tentar explicar para a pessoa que você é Davi, mas que você vai pegar 5 pedras, que você tem um plano, que Deus está com você. Isso às vezes, quando nós falamos para as pessoas, soa como orgulho. Dá a impressão que a gente está tentando convencer que a gente é alguém. Eu descobri que quando não nos sentimos ninguém, quando achamos que não somos nada, mas se Deus nos pede para fazer algo, devemos beber água e fazer quietinhos. Porque na nossa trajetória as pessoas estão vendo quais são os passos de como nós matamos gigantes. E elas vão ver que na trajetória não houve nada de Rosana, nem de Davi, nem de Sheila, nem de Luísa. Houve muito de Deus. E é isso que Deus é apaixonado. Deus é apaixonado por você permitir que Ele te use nas pequenas coisas, te preparando para as grandes coisas. Davi resolve uma atitude muito preciosa: ir matar o gigante. Para Davi não foi fácil, o gigante gritava, as pessoas diziam que ele não podia, ele sabia quantos quilos ele pesava, ele sabia que não havia sido treinado em guerras e sabia inclusive que o gigante Golias era perito em matar pessoas, mas ele toma uma decisão no seu coração. Não existe poder maior do que uma decisão no seu coração com Deus. Dá um amém para isso, por favor. Quando você decide, ninguém pode te impedir, porque Deus irá à frente, abrindo portas para o que você decidiu. Mas o que acontece é que a gente anda igual caranguejo na vida espiritual. Toma uma decisão, dá 3 passos para trás. Toma uma decisão, resolve até ali. Alguém diz que está chovendo, a gente não vai. Lê lá na Bíblia em Provérbios, eu gosto desse texto que diz que o preguiçoso é assim. Ele fala assim: eu não vou trabalhar. Tem um leão ali na esquina. Lê lá, gente, está em Provérbios isso, que o preguiçoso diz isso. Já o corajoso, aquele desempregado que acredita no Senhor, ele diz: eu vou levantar, eu vou atrás de um trabalho, eu vou me arrumar bem bonito para distribuir meus currículos. E quem irá? Eu irei na força do Senhor. Quando eu e você vamos na força do Senhor, ninguém pode impedir nossa bênção. Não adianta você ficar com essa coisa, como alguém me ligou essa semana, achei tão engraçadinho. Irmã Rosana, você ora por pessoas que estão com urucubaca. Eu falei: nossa, eu tenho uma oração especial para urucubaca, que bom que você me ligou. A gente vai para Efésios 6, você vai orar Efésios 6 todos os dias, vai vestir a armadura de Deus, se imagina colocando a palavra de Deus em você, os evangelhos no pé. Menina, vai longe, mas eu preciso ir aí presencial para você orar pela urucubaca. Eu falei: eu queria que você viesse no sábado, porque no sábado eu vou continuar esse tema de urucubaca, eu vou falar para as pessoas. E eu vou dizer para você, não tem mais urucubaca. Sabe o que tem agora? Espírito Santo. Quando eu terminei de orar, ela falou assim: menina, que coisa que parece que saiu daqui, urucubaca. Mas sai mesmo, porque urucubaca não existe. Sabe o que existe? O diabo mentindo para as pessoas, meus amigos. Como eu quero cada dia mais que o Senhor me use para dizer a verdade a respeito da vida de cada um de vocês.
para dizer que não existe sorte nem azar, para que as pessoas parem de chorar quando alguém toma o teu emprego. Eu já falei isso aqui várias vezes. Alguém pegou tua vaga, mas dá com gosto. Faz um bolo para essa pessoa, faz despedida, porque Deus está te levando para um próximo nível e tem algo muito melhor. Se essa pessoa não pegasse tua vaga, você não saía desse emprego aí nunca, e Deus tem um outro level para você, uma coisa mais acima. Ele quer te usar com mais poder. Todas as coisas continuam contribuindo para o bem dos que amam a Deus. Porque quando nós confiamos, até o que é ruim em nossa vida há de se transformar numa bênção. Se nós olharmos como Davi para o gigante, indo na força do Senhor. É interessante que ele humilhava os filisteus. E eles fizeram uma proposta justa, para que não houvesse muitas mortes. Sabia que o filisteu ia matar todo mundo mesmo. Falaram: manda um soldado só, a gente destrói um, esmaga um, corta a cabeça, e o povo de vocês ficam nossos escravos. Negócio fechado. Que proposta justa. Um gigante daquele que já era fadado à vitória, e o povo de Deus já era fadado ao fracasso. Nada mais, nada menos que morresse um só para representar o povo. Então, de repente, o Davi aparece para mudar a história de uma nação. Você sabia que você, umzinho, sozinho, pode mudar a história da tua família inteira? Você sabia que uma mulherzinha pequenininha, fracota, se parar de abrir o bocão, beber muita água, quietinha no joelho, pode mudar a vida de uma nação? Pensar que um nanico daquele mudou a vida de uma nação a toda, apenas com uma atitude de coragem no Senhor. Você acha mesmo, cá entre nós, irmãos, esse aqui é irmão desse, ó. Eu conheço essa turma do medo, porque eu já fui muito medrosa. Você acha mesmo que Davi não foi com frio na barriga? Você acha mesmo que aquelas perninhas magrinhas de Davi não ficou tremendo? Você acha que aquele menino que todo mundo falava que não ia conseguir, estava com medo? É óbvio que ele estava inseguro. Mas lá atrás ele tinha matado o leão e o urso que eu li para vocês. E Davi, quando olhava para trás, não olhava para reclamar seu passado. Ele juntava as coisas ruins num pacote e lembrava como Deus as transformou em bênçãos. Por isso ele não teve tanto medo do gigante, mas ele foi inseguro. Tanto é que ele disse: eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. Sabe, meus amigos, Saul ficou tão apavorado quando viu que Davi ia, que ele começou a anunciar a sua filha. Prometeu desconto de impostos, que a pessoa seria isenta de impostos, casaria com a sua filha, ainda daria quantias grandes de dinheiro para quem matasse o gigante. A filha de Saul devia ser uma preciosa. Pensa a moça, cara de revista, capa de revista, cabelo fio reto até aqui, ó, aquele corte em cascata. Sei lá a cor que era o olho da menina, mas devia ser azul ou verde, aquela coisa que parecia bolinha de gude. Dentes perfeitos, a boca carnuda, uma pele de pêssego. E a moça desfilava elegante na frente das pessoas, e o rei falava: então, leva minha filha. Mata o gigante, leva minha filha. O pessoal preferiu deixar a bonitona do que ser um herói sem cabeça. Os homens ali eram inteligentes, viu? Porque se fosse pela beleza, estavam mortos pelo gigante. Às vezes você vai pela beleza, termina morto pelo gigante anos depois. Toma cuidado. Beleza é um conjunto de coisas, não é apenas uma boca carnuda, é aquilo que a boca fala muitas vezes. Beleza é um conjunto de coisas que Deus nos dá, que muitas vezes, se você olha somente pela aparência, você é extremamente enganado, porque nos menores vidros existem os maiores perfumes. Eu amo essa frase, porque como eu sou baixinho, eu já fico achando que vão me elogiar. É tão bonito saber que quando Deus dirige uma nação, Ele quer usar o infeliz, o pequenininho, aquele que ninguém dá valor. Porque aquele já não está se achando nada, se permite ser enchido por Deus. A proposta era honesta, mas homem nenhum quis enfrentar o gigante, mesmo levando desconto nos impostos, isenção de impostos e a filha dele. Nada disso adiantou. O gigante continua gritando. Depois de 10 dias, Davi toma sua decisão total e diz: eu vou. Nunca houve um alvoroço tão grande. Nem o gigante causou alvoroço tão grande e profundo quanto Davi quando disse: eu vou. Mas naquele momento, Davi já tinha aprendido com as vitórias passadas. Davi já estava pronto em humildade para fazer grandes coisas. Conta-se numa história que nós ouvimos no livro do pastor Jorge Linhares, de que um pastor convoca os jovens numa manhã para limpar as lâmpadas da igreja.
Pensa numa igreja que tinha muitas lâmpadas e a luminosidade da igreja estava reduzida assim a 50% devido a mosquitinhos e coisas sujas nas lâmpadas. Ele disse: nós somos uma igreja muito grande, gostaria de hoje convocar jovens, senhoras, adultos, adolescentes a levantar-se e hoje, amanhã, domingo pela manhã, estar aqui para limpar as lâmpadas da igreja. Diz que um grande número de pessoas foram à frente, a pianista tocando de fundo, para tocar o coração das pessoas. E de repente, 60 pessoas se levantaram para limpar as lâmpadas da igreja. Ele disse: eu louvo a Deus pela minha igreja, aquele pastor disse. Uma igreja que limpa lâmpadas, um povo que consegue entender que nós precisamos economizar e trabalhar para Deus juntos. E de repente, no dia seguinte, das 60 pessoas que deram o nome, somente ele e mais um amigo vieram. Ninguém apareceu. E ele olha para o amigo e diz: eu não acredito que na hora do apelo todo mundo levanta, na hora de limpar a lâmpada é só nós dois. Eu acho que a gente devia ir para casa. E o pastor disse: não, se Deus chamou a nós dois, é nós dois que vamos limpar essas lâmpadas uma por uma. Se estamos aqui é porque o Senhor queria que nós tivéssemos. Mas espera lá, e os outros folgados? Amanhã todo mundo vai ver a igreja iluminada e foi só nós dois que limpamos? Ele disse: mas é bom a gente começar o trabalho e fechar o bocão. Limparam todas as lâmpadas. Domingo à noite, na noite culto, igreja lotada. As pessoas entravam e falavam: nossa, tem alguma coisa diferente aqui hoje. As lâmpadas foram limpas. E um amigo dele pôs um terno e uma gravata. Falou: eu vou sentar no primeiro banco, porque no fundo, eu acho que Deus fez isso para me dar um destaque. Tem tempo que essa igreja ninguém me convida para nada. Eu acho que eu tinha mesmo que ter um lugar especial. E ele sentou no primeiro banco. E de manhã o pastor começa o sermão dizendo: eu quero agradecer a Deus pelas lâmpadas limpas nesta manhã. Eu quero agradecer a todos os jovens dessa igreja, a todos que oraram para que hoje nós tivéssemos as lâmpadas. E gostaria que todos se levantassem para que nós dessemos um aplauso. E o amigo dele no primeiro banco fazendo assim. E ele dizia assim: vamos todos nos levantar para dar glória a Deus nesta manhã porque temos lâmpada. E o amigo conserta a gravata e começa a ficar irritado. E ele pensava consigo mesmo: fui eu que comi poeira. Fui eu que subi nas escadas. Ninguém estava aqui para limpar as lâmpadas e agora eu não aceito que o aplauso seja para todo mundo e não para mim. E naquele dia, quando ele conversa com o pastor, irado, perturbado, pensando em fazer biquinho e deixar todos os cargos de igreja, porque ninguém o havia notado, o pastor diz: querido amigo, nós não estamos aqui para recebermos aplausos, nós estamos aqui para aplaudir. E eu quero dizer para você: há um lugar no reino de Deus para aqueles que fazem as coisas sem que queiram que as pessoas deem aplausos. Leia para você, tarefa de casa, a história de Davi, onde ele estava quando Deus o escolheu, onde ele estava quando foi matar o gigante. Davi, meus amigos, era tão humilde e pequeno que quando as pessoas olharam para ele e tentaram impedir, ele não entendeu o porquê, porque ele só sabia que ele tinha uma coisa na cabeça, uma missão: matar o gigante, não para que todos vissem que ele era bom, porque todo mundo já sabia que ele não era bom, não para que as pessoas o aplaudissem, mas para que o reino de Deus fosse à frente. Você que tem dificuldade em fazer tarefas pequenas, eu te convido a fazer tudo que vier à tua mão bem feito, porque o Deus eterno olha tudo que nós fazemos nos bastidores. Gente, eu tenho tanto isso no meu coração, mas eu tenho tanto isso no meu coração, acho que por causa da infância de lutas que eu tive, a trajetória do meu ministério, que eu fico feliz quando alguém me pede para fazer uma sopa para um doente que acabou de sair do hospital. Não precisa todo mundo começar a ligar pela sopa não, que agora eu estou bem ocupada essa semana, tá? Mas eu fico feliz em fazer coisas pequenas, sabe por quê? Eu sei que Deus tem uma trajetória para mim, um cuidado especial. E às vezes quando nós nos preocupamos com os aplausos, Satanás começa a usar pessoas para nos ignorar, pessoas inclusive para nos criticar, sabe por quê? Para a gente perder o foco, quer matar o gigante, quer ver coisa bonita, gente. Esses dias estão bem frios, né? Todo dia que eu chego aqui na igreja para trabalhar para o aconselhamento, me vem Davi na cabeça. Porque eu levanto cedo, está gelado, eu saio da cama, é o café da manhã do meu filho. Aí eu tenho a trajetória de levar no CCA. Se não dá tempo, porque eu não gosto que ele chegue atrasado, aí não tem o café da manhã. Se tem, eu tomo no hotel aqui do lado, eu chego bem cedinho. E eu falo: ufa, ufa, Senhor, que bom que o Senhor está me vendo, está dando tudo certo. Aí eu estaciono o carro aqui, dou bom dia para o Genivaldo, vejo a Karen chegando cedo com o carro dela, ela passa por mim com aquele frio, aqueles casacos bonitos que ela tem, assim, elegante, e ela dá um tchau assim para mim no vidro de longe, e a gente se dá bom dia, e o dia da igreja começa, sem ninguém para nos ver, mas eu fico andando pianinho nessa igreja quando está vazia.
Aí eu entro aqui cedinho, me dobro no altar, porque eu sei quem me vê enquanto eu trabalho. Você não sabe nada da minha vida, Deus sabe tudo. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus te vê na sua luta pequena, o horário que você sai da cama, o esforço que você tem para fazer o que faz. Pare de tentar achar que os homens vão poder te dar um aplauso. Hoje eles podem te aplaudir, amanhã eles podem te vaiar. Eu lhe sugiro para que você queira a aprovação de Deus para tudo que você faz. Porque Deus, quando promove a gente, Ele não leva a gente para qualquer cantinho. Deus, quando promove a gente, não humilha a gente, jogando na cara os nossos erros e nos derrubando. Deus faz um trabalho completo, Ele prepara, Ele observa o que existe no coração. E Ele faz você fazer isso aqui, para que as pessoas vejam a trajetória da glória de Deus sobre sua vida. Aquele pastor que queria os aplausos aprendeu uma lição para sempre, de que 60 se levantaram, mas Deus havia chamado a ele. Pare de esperar as coisas acontecerem como capivara para você. Nós não vamos chegar ao céu em bandos. O céu vai se abrir e o Senhor vai chamar o nosso nome. E nós iremos ao céu quando Jesus voltar. A igreja lotada aplaude os jovens. Salva-se a vida de alguém que precisava de muitos aplausos. Davi cuidava do que não era dele, meus amigos. As ovelhas não eram dele, o queijo dos irmãos não eram dele. Ele era meio que servo de todo mundo naquela ocasião, mas trabalhava para Deus com amor. E quando alguém trabalha com amor para Deus, Deus está preparando coisas grandiosas para você, para o seu ministério, para a sua família, para a sua vida. Sabe, meus amigos, o rei afrontava demais o povo, mas a primeira atitude de Davi foi olhar para o Deus vivo. Eu não sei o seu problema nesta manhã, mas eu queria muito que você parasse de olhar para o seu gigante. Eu não sei o que você sofre na sua casa, quais são suas limitações, eu sei das minhas, eu sei quais são os meus gigantes, mas eu queria muito que nesta manhã você parasse de olhar para o gigante e olhasse para o Deus vivo, porque quando olhamos para o Deus vivo, o milagre acontece. Amém por isso? A atitude de fé de Davi mudou a história de uma nação inteira. A atitude de fé de Davi muito me revela de que Deus pode nos ajudar a fazer coisas impossíveis em seu nome. Não olhe hoje para o teu casamento que está quase para incorrer em divórcio. Olhe para o Deus vivo. Não fique enumerando as desvantagens dos teus filhos, contando os defeitos dos seus filhos para todo mundo, achando que as pessoas vão poder resolver o seu problema. Ore e jejue pelo seu filho através do Deus vivo. Saul então resolve o problema de Davi, sabe como? Vira para ele e fala: já que você vai, então eu vou te fazer um favor. Você vai ter que usar as minhas armas. E Saul dá para ele as armaduras dele. Coloca nele couraça, capacete, aquele negócio pesado no peito. Dá uma espada na mão dele e Davi começa a fazer isso aqui, ó. Cair de um lado para o outro. A armadura não era o número dele. Ele nunca tinha usado aquela armadura era de Saul, era dos soldados de Saul. Portanto, não havia feito na medida de Davi. Era pesada, era desengonçada, atrapalhava de que ele lutasse com o gigante. E muito educadinho, ele recebe a armadura e diz: Saul, tira tudo isso. Eu não vou usar sua armadura, eu vou na força do Senhor. Quando ele rejeita a armadura de Saul, é que Deus pulou de alegria no seu trono, dizendo: esse garoto é meu, é ele que eu quero ajudar. Eu vou ser a armadura dele, eu vou ser a ajuda dele, porque esse menino está confiando tanto em mim, que ele rejeitou a armadura tão poderosa, tão eficaz do rei Saul. Satanás hoje usará pessoas frustradas e derrotadas, na sua vida e na minha, para nos trazer a armadura de terceiros. Não usa a armadura de terceiros. Para de achar que a fórmula que foi para um vai ser para todo mundo. Deus tem um caminho único e individual em nossas orações, que é algo que é só para Rosana, não é para Maria. Mas tem algo que é só para Lorena, mas não vai ser para Sandra. Se nós ficarmos sempre observando, meus amigos, o que Deus fez para os outros, para enumerar as desvantagens do que Ele não faz para nós, nós estaremos usando a armadura de terceiros e não seremos nunca vitoriosos em nossas dificuldades. Há sempre os que viram para a gente e dizem: a vida é assim mesmo, a coisa só vai piorar. Há aqueles que dizem: todo mundo está quebrando, nosso país vai ser vendido já já. Há aqueles que dizem: homem é tudo igual. Há aqueles que dizem: filho é ingrato. Há aqueles que dizem:
Não conheço um professor que é bom. Há aqueles que dizem, as coisas vão de mal a pior. Todo mundo tem uma frase para dizer. Cuidado. Pessoas destruídas por Satanás, se não forem convertidas e não olharem o Deus vivo, sairão sendo usadas em nossa vida para tentar nos destruir através de opiniões que não vêm do trono de Deus. Saul, quem era Saul para oferecer arma para Davi? O homem era tão covarde lá no fundo, que resolveu entregar sua filha de bandeja para o primeiro para se livrar do problema. Ele que poderia ter ido lá e tentado lutar com o gigante. Ele tinha um cargo que permitia que ele lutasse com o gigante. Mas sabe o que aconteceu com Saul? Saul teve tanto medo e tanta falta de confiança no Deus eterno, que aceitou que o nanico fosse o nanico do Davi, mesmo sem armadura. O inimigo vai oferecer armaduras de terceiros para a tua vida. Se você passa por problemas no casamento, Satanás vai dizer, divorcia. Tem tanta mulher por aí. O que você está fazendo com esse baixinho que não tem um cabelo na cabeça? Tem tanto homem bonito por aí. E eu já disse para as pessoas, homem é igual metrô, não precisa nem dar sinal. Vem um atrás do outro. Mas eu vou te dizer, você que tem que saber para que estação você vai. E nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero olhar no teu olho e dizer, fica no teu casamento. Você dá um amém para mim ou uma vaia? Fica, não sai. Para de ir pela miragem do que você vê fora, é miragem. Quando você chegar lá no deserto, aquela poça de água, você vai meter o carão na areia. Essa coisa de separação não funciona, isso é uma coisa muito ruim, que o inimigo inventou para a cabeça dos outros, para fazer a gente sofrer. Para fazer filhos sofrer, para dividir em famílias que se amaram a vida toda e hoje nem se olham na cara. Eu quero te dizer que a arma de terceiro não é para a tua vida. Confia no Deus eterno, luta pelo teu casamento, busca terapia, pede ajuda, leia bons livros e pare de olhar ao redor, porque não existe coisa melhor do que lutarmos por algo que vem de Deus, e o casamento é uma instituição divina, amém por isso. Alguém me disse, tem coisa que não tem jeito. O que não tem jeito, deixa Deus resolver. Eu estou falando daquilo que você precisa fazer. A sua luta pessoal. Satanás vai passar por você e vai dizer assim para os teus problemas financeiros. Aceita minha arma de terceiros. Olha esses políticos aí, ó. Ó, Joesley Batista está em Nova York. Você está morando aqui em Curitiba. Então para com tanta honestidade. Dá um jeitinho aí. Vocês vão ver o final das coisas. Parem de ver o princípio. Nós olhamos uma coisinha bonitinha na televisão e achamos que aquilo lá é verdade. Meus amigos, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A desonestidade nunca foi a saída para os nossos problemas. Mas os dízimos, as ofertas, o jejum e a oração, sim. Por isso Satanás nos oferece arma de terceiros. Passam para aquela mulher sem graça, que está triste, com problemas sexuais no casamento, olham para ela e dizem, claro, você é muito puritana. Você já tentou algumas coisas que tem ali no sex shop? Vai ali, compra algumas fitas de vídeo e assista com o seu esposo a arma de terceiros. Você abre uma brecha no teu casamento tão grande que depois você não vai dar conta de fechar. E não pede para terapeuta que nem a gente dá, porque você abriu brechas. Satanás não precisa de portas, ele precisa de brechas. Basta colocar ele na nossa sala uma noite para um filme e ele acha que aquele lugar é dele. Jesus nos diz para rejeitar a arma de terceiros. As soluções simples que os seres humanos dão para a vida não nos ajudarão a resolver nossos problemas, porque se com Deus está difícil, pensa se a gente soltar da mão dele. Davi sabia disso. Ele sabia que teria que rejeitar a arma de terceiros. Ele partiu para a oração. Rejeite hoje a arma de terceiros e vá para a oração. Satanás vai te dizer, saia da igreja, você já lutou muito em oração, tua vida só piora. E eu te digo, a igreja não está aqui para melhorar a tua vida. A igreja está aqui para dizer que aqui é um povo manco, quebrado, pecador, mas que junto se liga ao poder de Deus para tentar fazer alguma coisinha por suas próprias vidas. Saibam, meus amigos, não saiam da oração como mendigos. O inimigo que iria colocar em Saul, e a ideia de colocar armadura em Davi, entrou no meio de Deus e de Davi.
Sempre vai ter um Saul na nossa vida, para fazer a gente dar glória para alguma coisa. Tivesse Davi usado a armadura, e o louvor seria para a armadura e para Saul. Davi tinha que ir pelado, no bom sentido de armadura, para que todos vissem que foi o poder de Deus. Talvez a minha vida e a sua tenha que chegar no osso, do fundo do poço, para que você olhe para os lados e diga assim: não tem mais jeito. Ai, como eu amo com as pessoas quando elas vêm no aconselhamento e dizem assim para mim: eu vim aqui porque eu já tentei de tudo, nada mais deu certo. Aí ela não percebe, mas eu dou aqui assim, ó, yes, 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 sem ela ver por trás. Porque quando tentou de tudo, é hora de tentar Deus. Quando tudo não deu certo, é hora de se entregar tão completamente, que você não vai sair por aí acendendo vela para ninguém. Você não vai sair por aí dizendo que tudo que deu certo, porque foi uma fórmula que a Rosana ensinou. A fórmula é jejum, oração e Deus, não existe outra. E por ser tão simples, as pessoas desanimam de fazer. Porque está demorando, elas acham que não vai alcançar o resultado das suas lutas vencidas e dos seus gigantes mortos. Na verdade, ele escolheu as pedras que eram tão simples, mas ele foi na direção certa. Enquanto todos fugiam do gigante, Davi foi em direção ao gigante. Ele olha um menino daquele pequeno e começa a dizer: você veio para mim com paus, eu vou te esmagar no primeiro soco. Davi olha para o gigante e diz: eu não vim em meu nome, eu estou aqui para resolver um problema do meu povo que Deus pediu. Quando você ajoelhar em oração, diga para Deus ir para você nos lugares que você não pode ir. Você já bateu na porta de alguém para pedir dinheiro 3 vezes emprestado. As 3 pessoas te bateram a porta na cara porque não emprestaram o dinheiro para você. Vai para o teu aposento secreto, ajoelha e fala com o dono da prata e do ouro e deixa ele resolver. É interessante que a semana passada eu conheci um senhor aqui da igreja, que a gente está bem amigo de oração, e ele disse: Rosana, eu estava ali, juntei o dinheirinho ali meu separado do Anjo da Esperança. Eu tinha o dinheiro do Anjo da Esperança na mão, e eu estava querendo pagar o dinheiro do Anjo da Esperança, o Ministério da Novo Tempo, coisa mais linda, as pessoas querem colaborar, liguem lá, você pode colaborar. E ele disse que ele estava sentado ali num banco, e de repente, ele estava com o dinheiro na mão, e ele falou: hoje eu vou ter dificuldades para levar. Eu não entendi muito bem ali a história, se ele podia ou não podia dar, e era uma nota de 50 reais naquele dia. E de repente ele senta num banco, ele ora ao Senhor e diz: eu quero muito levar hoje o dinheiro do Anjo da Esperança. E a hora que ele olha para o chão, do lado do lugar onde ele estava sentado, o que ele acha? 50 reais no chão. Você dá um amém para isso? Você quer ajudar a obra do Senhor? Pede para Ele te dar. Você quer fazer as coisas para Deus? Pede para Ele te dar ânimo, por força no seu coração. O Senhor terá prazer em nos atender. É interessante que ele vai no gigante, mira a testa do gigante. O gigante cai em terra. As pessoas começam a comemorar. As pessoas começam a lutar. As pessoas começam a cantar em volta de Davi. Já não era mais o nanico, já não era mais o Zé Ninguém, já não era mais o menino despreparado. Porque como foi na força do Senhor, as pessoas ficaram assim, sem palavras com o que Davi fez. As pessoas ficarão sem palavras com o que você pode fazer em nome do Deus eterno. Mas tira teu nome da reta. Quem somos nós para realizar grandes feitos? Não criamos uma estrela. Rimos de Deus quando Ele coloca o mar. É interessante que as pessoas no ano novo, elas acham que pular 7 ondas vão trazer felicidade. Elas perdem a oportunidade de orar para o dono das ondas. É interessante que nós olhamos a natureza e esquecemos que somos amigos íntimos, chegados de quem criou o sol, a lua e as estrelas. E aí achamos que precisamos sentar do lado de quem é importante, para que essas pessoas nos façam alguma coisa. Eu morro de dó disso. E eu quero abrir os teus olhos, porque importante é Deus. Ele é o único que pode te tirar do último lugar e te colocar no primeiro, já que para você é tão importante ser o primeiro. Para mim, eu aprendi que o importante é entrar e desfrutar na jornada. No começo do meu ministério, eu pensava em sentar em alguns lugares bons. Hoje isso para mim já não é mais importante. Eu quero estar sentada e ajoelhada todos os dias na presença do Senhor. O gigante atordoado começa a cair de um lado para o outro. O menino olha para Deus e decide ser ele mesmo. E Deus se dispõe a ir. É interessante que lá na Bíblia, lá na frente, em 2 Samuel 21, versículo 18 e 19, olha o que eu vou ler para vocês, que coisa maravilhosa. Depois que Davi matou o gigante.
Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda outra peleja contra os filisteus. E Alanã feriu Golias, um outro Golias. Aquele gigante estava sem pescoço, mas outros gigantes iriam surgir. Outro gigante semelhante até no nome, cuja lança tinha haste como o eixo de um tecelão. Aí lá no verso 20 e 21 diz: houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e cada pé 6 dedos, 24 dedos ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Olhem agora, meus queridos amigos, o covarde matando gigantes. Matar gigante depois que Davi matou o primeiro, virou moda. Gigante não era uma coisa que assustava mais todo mundo, porque se o nanico venceu o gigante, uau, eu também posso vencer. Foram gigantes surgindo de 24 dedos, como li na Bíblia para vocês agora. Eu quero te dizer nesta manhã que sempre tem alguém nos observando como matamos gigantes. Sempre tem alguém de olho na tua vida para ver como é que você anda. E não pense que as pessoas ficam olhando para a gente para achar nossos defeitos, não. Defeitos elas estão cansadas de ver nelas mesmas. Elas procuram alguém na qual elas possam chegar perto e dizer assim: eu quero isso que você tem. Eu quero esse Deus, porque se você matou o gigante, se você venceu essa dificuldade na sua vida, eu também tenho esperança de vencer. Sabem, meus amigos, vencer gigantes para Deus é fichinha. A dificuldade maior é fazer um crente levantar e dizer: eu vou. Porque esse crente olha para o lado, vê as impossibilidades. Difícil foi matar o primeiro gigante, mas quando Davi foi extremamente abençoado, usado e protegido por Deus, saibam, meus amigos, que ali ele venceu. Se você chuta as coisas dentro de casa, é bruto com seus filhos e sua esposa, seus filhos estão vendo como é que você mata gigante. Eles vão crescer igualzinho e vão achar que isso não pode ser vencido. Que é porque você é neto de italiano ou de italiana que você é tão brava. Para de pôr a culpa nos italianos. Eles fazem uma massa tão gostosa. São pessoas que criaram cantinas italianas por todo o país. São imigrantes que lutaram tanto. E é tão interessante que quando você vê alguém matar gigante, você fala: eu quero também. Se você não conseguir vencer o gigante do fumo, teus filhos vão crescer com problema no pulmão, porque viram que o pai não conseguiu, não sabe como matar gigante. Se você não vencer o problema da crítica, que você olha para uma coisa e fala: meu Deus, aquilo ali podia ser diferente. Teus filhos, os vizinhos, a família estão de olho. Como é que você vence, como você mata gigante? 40 dias de humilhação terminaram em anos de vitória, porque Davi foi usado por Deus para matar um gigante que todos temiam. Nessa manhã eu quero conversar com você uma última coisa. Quais são os gigantes que se levantaram na sua vida? Quem são as pessoas ou situações que você tem tanto medo, que você olha e diz: isso aqui não vai para frente de lado nenhum, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui já foi, já acabou. Eu quero dizer para vocês nessa manhã que em nome de Jesus eu sou a rainha do acabou. Teve muitas coisas que eu construí na minha vida, mas que acabaram assim. Mas Deus estava me treinando. Sabe por quê, amigos? Sempre fui uma pessoa muito medrosa. Mas pensa numa mulher medrosa, era eu. Por conta da infância assustadora que eu tive. Morei em muito lugar difícil, onde a gente dormia de noite. Eu sei o que é morar no lado ruim da cidade. Pensa aquele povo de Nova York que tem o Bronx, tem aquele lado mais perigoso. Eu sempre morei no lado perigoso da vida. Eu morei em lugares onde eu atravessava durante a noite, que eu chegava da alfabetização de adultos, na escola que eu trabalhava, uma favela bem grande, onde eu tinha que esperar o tiroteio acabar para eu andar a pé naquele lugar, porque eu tinha que dormir na minha casa, que era duas quadras acima da favela. Mas eu descobri um mecanismo bem bom para sobreviver, e por isso eu estou viva aqui. Se fordes zelosos do bem, ninguém vos fará mal. Faz o bem.
Eu tinha pacote de arroz que eu dava para os bandidos da rua. Minha mãe sempre tinha um sorriso largo e uma sopinha quente para quem precisava, sem perguntar. Para esse eu dou, esse é bandido eu não dou, esse eu não dou. Distribua amor para todas as pessoas e a vida vai te devolver tudo que você plantou. Eu nunca me esqueço, numa ocasião, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu estava muito contrariada porque eu não queria ir lá no fundo. Mas Deus tinha chamado, eu tinha que ir no chamado de Deus, porque eu combino com Ele: aonde me chamar eu irei, porque eu preciso que Ele esteja me abençoando. E me colocaram numa escola perto da minha casa para aprender o inglês. Eu sabia que era época de furacão, as pessoas tinham muito medo de furacão. E eu pensei comigo: eu vou naquela escola, se alguém anunciar um furacão, dá tempo de eu correr para casa e me esconder. E ninguém me avisou que eles faziam aqueles treinamentos na escola. E entro eu, sento na primeira carteira. Daqui a pouco entra um moço distinto, vestido de guarda, e diz assim: furacão à vista, todos naquele esquema que nós treinamos. Falou isso para mim, eu já estava longe. E eu comecei a correr. Eu lembro que eu estava com uma bolsa de couro. Eu agarrei aquela bolsa igual Davi. E eu corria em direção ao meu carro no estacionamento. E eu ouvia uma professora em inglês dizendo mais ou menos assim: come back, Rosana. Agora eu sei que ela estava mandando eu voltar, mas no dia eu não sabia. Eu entendia que ela dizia: corra mais rápido, você se salvará. E sabe o que eu fiz, amigos? Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu corri como nunca. Eu dizia: Senhor, meu primeiro furacão na Flórida, me protege. Eu preciso avisar meus melhores amigos, as pessoas que eu mais amo. E eu liguei para Débora de Washington, uma amiga tão apavorada e tão querida quanto eu. E eu liguei e disse: Débora, mande o Elcio vir para casa. Já estou ligando para o Fábio. Correntes de oração, o furacão chega hoje à tarde. Até data eu arrumei, até o horário eu consegui. Porque eu vi a menina falando alguma coisa de 4 o'clock. Eu falei 4 da tarde, 4 o'clock é 4. Ele vai chegar às 4. E o que eu fiz? Eu dirigi com o meu carro numa velocidade alta. E aí o que eu fazia? Eu ligava para os melhores amigos da igreja avisando: furacão às 4 da tarde, todos escondidos em casa. E eu lembro que o guarda do estacionamento, a professora dizia para me pegar. E o guarda veio na direção, tentando no vidro do carro fazer eu sair. Eu dizia para ele: não, eu vou me salvar. Gente, eu corri para casa, fechei as janelas, ajoelhei na sala. E eu chorava com o telefone na mão dizendo: Fábio, por favor, vem para casa, o furacão está chegando, a Débora já está pronta. A Débora apavorava o marido, eu apavorava o marido que eu tinha naquela época. E daqui a pouco o Fábio liga em casa e diz: Rosana, não existe furacão, sabe o que está acontecendo? A escola faz treinamento. Aí eu disse para ele: ai, que bom que eu já estou pronta. Gente, que desespero e a vergonha de voltar na escola no dia seguinte. Eu faltei 2 dias, porque falei: americano esquece rápido as coisas, que eles têm uma vida boa, né? Vai esquecer rápido. Depois eu voltei, depois de 2 dias da escola. Aí uma amiga brasileira, ela falou assim para mim: Rosana, eu vi que você entendeu que estava vindo furacão. Eu tentei te falar, mas Rosana, o pânico dos seus olhos era tanto, você estava tão determinada a se salvar, que eu pensei comigo: eu vou deixar. Você sabe que é isso que as pessoas, Lana, fazem com a gente. A gente às vezes está tão determinado a pecar, que o povo tem que deixar. A gente está tão determinado a ir na rota do furacão que não vem, porque a gente está com medo. Aí depois teve exercício de novo. E quando chamaram para o exercício, eu já fiquei sentada, bem calma. Falei: ai, é exercício. Um dia o furacão veio de verdade, só que eu já estava pronta. Você sabia que os furacões da sua vida vêm para te treinar? Porque tempestades e gigantes sempre vão existir. O que eu e você precisamos fazer é estar prontos todos os dias. Por isso o meu apelo nesta manhã, para que você venha à frente, ou se levante onde você estiver. Sabe qual é? Você tem gigante? Eu quero que você diga como Davi: eu vou. Gente, não é para vencer gigantes, como diz o filme Vencendo Gigantes. Ele é lindo, é para matar. A Bíblia pede para matar. O medo que eu sofri lá atrás, quando anunciavam um furacão, depois que eu passei pelo primeiro, eu já dizia: ai, que bom, um dia off chegando, vamos juntar os amigos para comer pipoca. É interessante que quando você tem um gigante, Deus pede: mata. Não é para negociar com o teu medo, não é para ficar expondo para os outros, ou paralisado para que a tua vida não ande. Quais são os gigantes que você tem? Você pode trazê-los para mim nessa manhã? Você pode trazer os seus gigantes para mim nessa manhã, dizendo: eu não os posso vencer. Você pode trazer os seus gigantes nessa manhã, dizendo: Rosana, eles são muitos.
Hoje é dia da gente matar gigantes. E enquanto Davi canta, porque eu arrumei um Davi, com o mesmo nome, não sei se é a mesma estatura, a mesma cor de pele, mas o mesmo nome. Enquanto ele canta, eu gostaria que você pensasse no seu gigante e desse a Deus hoje uma oferta de gratidão, porque Ele abriu teus olhos para matar o gigante. É o momento do apelo e ao mesmo tempo o momento daqueles que quiserem ofertar, porque as meninas e os desbravadoras já estão aqui esperando a sua gratidão, e nós vamos juntar tudo num pacote para a glória de Deus nesta manhã. E é até bom que tem a turma da oferta e a turma do gigante. Assim a gente não fica pensando, ele levantou porque tem um gigante. Tem gente que vai levantar só para ofertar, porque não tem gigante nenhum, já matou todos. Mas enquanto Davi canta, é momento de reflexão, porque nos combates eu e você temos sido vencedor, mas ao vencer eu posso me ferir. Se alguém já se feriu como eu já me feri, que às vezes tenho feridas que não são visíveis, emocionais, mas eu as tenho. Eu quero pedir para você pedir para Jesus nesta manhã te abençoar para vencer o seu gigante, porque Deus é fiel. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada e punho estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada e punhos estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada e punhos estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, sou um menino.
Só um menino há. Eu sei que você sabe como eu quais são suas fraquezas e quais são suas lutas e seus gigantes. Mas nesta manhã houve salvação em nossa casa, amém? Porque a armadura de Deus é tudo: jejum, oração e esperança, amigos. Amigos, eu não tenho tempo de contar para vocês o que Deus tem feito pelas pessoas em nossa comunidade. Por aqueles que têm se sentido muitas vezes pequenos como Davi, mas que resolvem confiar, resolvem lutar pelas suas famílias, pelos seus filhos. Jesus está voltando, falta muito pouco tempo. Não me pergunta a data, porque eu não sei quando, mas eu sei que Ele está perto de voltar. E para o lugar que nós vamos passar a eternidade conversando, olhando nos olhos daquele que nos deu a armadura certa. Segredo: jejum e oração, porque Deus é contigo. Poderoso e grande Deus, te louvamos, porque hoje os nossos gigantes estão na terra. Assim como Davi, apresentamos a cabeça dos nossos gigantes e vamos dizer para eles que em nome de Jesus, eles não vão mais assustar nossa casa. Em nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã o que diz a Tua palavra para a nossa vida: que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Portanto, que paremos de olhar as circunstâncias e enumerar nossos desastres e tristezas. Que possamos parar de ser um jornal da Globo para as pessoas em relação às nossas vidas. Que possamos ser um canal de esperança. Que as pessoas que entrarem em contato conosco possam perceber que somos especialistas em matar gigantes, simplesmente porque o Senhor nos deu as armas certas, que é o jejum, a oração e a esperança. Que nada dura para sempre, porque os problemas vão durar também. Obrigada, porque eu sei que seu filho já está fazendo malas para voltar a essa terra. Nós queremos ver Jesus. Abençoe os que estão aqui de forma presencial e aqueles que estão com seus gigantes enormes assistindo online ou à distância. Que nesta manhã haja salvação em nossa casa, porque nós pedimos tudo e agradecemos com o perdão do lixo de nossa vida, com o perdão de nossas limitações, pecados e impossibilidades. Pedimos perdão no sangue do Cordeiro nessa manhã, para que possamos, Senhor, tocar o Teu coração, para que alguma coisa aconteça em nossa vida. Deus, a gente precisa tanto de uma novidade para essa semana. Alguns estão esperando o resultado de exames, outros, como a Sandra, já estão agradecendo, Senhor, porque fez aquele exame dos ossos e viu que tudo está bem. Há pessoas que estão aqui com testemunhos lindos para contar, mas eu peço em nome deles, não por mim, em meu nome, mas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e fecho no nome de Jesus, o nosso matador de gigantes. Amém.